Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, beleza? Tudo tranquilo, vamos que vamos! Para essa temporada é bem especial pra gente, pré-eleição. E aqui o IELCast a gente está fazendo uma rodada de bate-papos com os pré-candidatos, agora candidatos a vereadores de vários lugares, inclusive a nossa capital do Piauí, Teresina, né, Kilson? É verdade, né? Salve, salve a democracia. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante. O YouTube sempre vai entender que você quer consumir o nosso conteúdo aqui do IELCast. Lembrando que dentro do canal do IELCast a gente tem o iPesquisas, vai vir agora o Entra Aí, que é um negócio muito Entra legal. Aí, hein? Ei, vai ficar massa, João. Ô, brincadeira. Vai. Vocês vão amar, a gente vai invadir o estabelecimento, a casa da galera, para contar um pouco sobre bastidores, né? Ali é uma cozinha ou uma nave? É, mais ou menos isso. Também aí tem um quadro que vai ser cozinhando, a gente vai bater papo, cozinhando em um estúdio maravilhoso, lindo, tá ficando tudo muito pronto. Então quero te agradecer primeiro pela moral, agradecer aos nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás. Se não fossem eles e vocês, nada disso seria possível, né? Aliás, é verdade. Você tá muito elegante. Heron, veste o homem atual, exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e também em Tocantins. Seu telhado é de vidro? O meu, Ah. rapaz, eu acho que já teve. Já foi, né? Lá atrás. Nós vamos falar também Já foi de vidro, né? sobre vidro hoje aqui, tá? Estamos em multiplataformas, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, e quero te fazer um convite. No dia da eleição a gente vai estar fazendo uma ampla cobertura de uma forma muito diferente, muito interativa, e eu quero que... Aliás, você é o nosso convidado para acompanhar a apuração das eleições pelo YouTube através do IELCast. Fechou? O bate-papo de hoje, Kilson. Sim. Um cara jovem, batalhador, tem como grande exemplo o seu pai, é um dos desbravadores do comércio, do mercado de vidros aqui do nosso estado do Piauí, é referência no Brasil inteiro. Empreendedor, hein? Nato. Mas não só isso. Ensinou ao seu filho que através do trabalho se constrói uma história de vida. E ele, desde muito novo, tem essa vontade de servir ao povo de Teresina como vereador. Já foi muito bem nas outras eleições e parece que essa vez é a vez dele. Uma salva de palmas para Leônidas Júnior. Acertei na abertura? Mais do que acertou. Fiquei até emocionado com as palavras. E realmente o nosso teto é de vidro, literalmente. É verdade. Mas é vidro temperado, laminado. Não tem problema. Para quem não conhece o Leônidas Júnior, o pai dele, que é o Leônidas, é dono de uma das maiores indústrias de vidro, acho que do Nordeste, né? Isso, do Nordeste. É um negócio, assim, gigantesco. Aliás, aqui todos os meus vidros da casa, e não são poucos, todos foram feitos com a família toda dele. É um desafio diferente, né, cara, que você vai entrar agora? É um desafio diferente, mas os princípios desse desafio, eles meio que se mantêm. Eu acho que é a responsabilidade, né, o trabalho, principalmente, que eu acho que é o grande legado que eu trago do meu pai, e o compromisso. Eu acho que esses 3 pontos é o que a gente traz da área comercial, da área empresarial, para dentro da política partidária. Leônidas, teu nome completo? Leônidas Freire Silva Júnior. Você é filho único? Não, tem o meu irmão, que é o Emanuel. Mais novo? Mais novo, ele cuida da parte de fazenda. O negócio dele é gado PO, Nelore. Ele hoje mora em Uberaba, Minas Gerais, e toca a fazenda, a parte de genética, né? São 2 filhos lá? Isso, 2 E filhos. E você toma conta da parte de vidraçaria? Isso, eu ajudo meu pai na indústria de vidros. Cara, como é que era a infância de vocês, cara? É porque teu pai não lidava com gado até algum tempo atrás, né? A minha infância foi assim, mudando de cidade em cidade, de estado em estado. Meu pai, ele na verdade começou trabalhando, montando empresas de vidro, indústria de vidro, fornos, máquinas, manutenção. Então eu estudava um semestre, estava em Fortaleza, no outro estava em São Paulo, no outro estava no Espírito Santo, e assim foi a nossa vida. E literalmente no chão de fábrica. Eu lembro que fim de semana minha memória é de estar no chão de uma fábrica, enquanto meu pai estava montando máquina, consertando, a gente estava lá com minha mãe, aí saía para almoçar, voltava, porque era aquele trabalho meio itinerante, né? Você tem que montar essa máquina, então você ganha... Em tanto tempo? Você tem um tempo para montar essa máquina, para ajeitar essa máquina, ou essa produção. E aí terminava aquele período, já tinha uma fila. Olha, lá em Fortaleza tem alguém que quer montar uma máquina. Aqui em Teresina mesmo. Meu pai chegou a montar o primeiro forno, que foi da L. Nunes. Foi meu pai que montou. Assim... E essa expertise dele veio da onde? Essa expertise, é interessante essa história. Meu pai, ele começou, na verdade, como servente de pedreiro em São Paulo. Ele e meu tio.
que eles eram muito ligados à construção civil. E aí um dia faltou o vidraceiro lá da obra. O cara, acho que tomou umas lá no fim de semana. Não acontece isso, não. Com a galera de obra aí, a peãozada tomou uma, chegou na segunda-feira. Adoece. Adoece. Aí tinha lá os vãos tudo aberto e os vidros lá para montar. Aí o cara disse, rapaz, e agora? Tem que entregar a obra. E aí meu tio, que era um cara assim, mais assim, esperto pro time comercial, disse, não, a gente monta. Tem problema. Aí chegou pro meu pai, falei, onde? Vamos montar ali umas portas ali de vidro. Vidro? Rapaz, nosso negócio não é vidro. Não, vamos lá. E aí eles montaram essa porta. E aí o mestre de obras lá, o engenheiro, disse, rapaz, vocês tem jeito. Montaram bem esse negócio aqui, agora eu vou ficar chamando vocês aí para montar. E aí começaram desse jeito, montando porta de vidro, fazendo serviço que era de um vidraceiro na obra e foram se especializando, foram gostando desse trabalho. Aí depois meu pai foi para Pacaembu Vidros, na época, SP Vidros, montou o primeiro forno de São Paulo. Aí ele foi aprender sobre a profissão. Foi aprendendo sobre a profissão, tendo a oportunidade de ter intercâmbio com outras pessoas. Nessa época você só tinha praticamente os italianos, né, que os italianos sempre dominaram as técnicas de vidro, de têmpera, de lapidação. Eu não sabia dessa parada, não. As melhores máquinas do mundo, vamos dizer assim, a gente fala sempre as melhores máquinas, até certo ponto, são italianas. Hoje a China já ultrapassou. Já domina um pouco, né? A gente foi na feira agora em São Paulo e, assim, é uma tristeza, assim, 2 anos um negócio assim que a gente não imagina. Que há 2 anos atrás você tinha a parte dos italianos... Dominando tudo. Imenso, assim, aquele maquinário, tecnologia. Hoje os italianos, coitados, assim, recolhido naquele, como é que chama? Um boxezinho pequeno e as máquinas chinesas, assim, dominando tudo. Dominando. E aí você olha a mesma máquina, a mesma tecnologia, faz a mesma coisa com 1/4 do preço. Caramba. Que é uma máquina italiana. Então a Itália hoje ainda vende mais grife do que tecnologia? Há quem prefira. Há quem prefira ainda a máquina italiana. A certificação de qualidade da máquina italiana. A gente tem uma máquina italiana que já tem mais de 30 anos lá na fábrica e ela, por incrível que pareça, é a única que sempre é de confiança. Resolve. Né? Resolve, ela não dá... Não dá pane, não. Não dá pane. Não quebra o motor. Não quebra. É impressionante a qualidade que se tem. Mas hoje o mundo já é bem mais globalizado. Você já tem acesso... Basicamente as máquinas, as peças vêm da China também hoje, as que estão na Itália, que são montadas lá. Então, essa diferença diminuiu muito. Bom, aí teu pai continuou nesse aprendizado e começou a ficar itinerante. E vocês lá na batalha. Nós lá, acompanhando, itinerante, montando fornos. E aí foi num momento que ele estava... Desculpa, mas tu já se interessava? Tu lembra disso? Não me interessava, mas era só estudando mesmo e nem entendia muito bem aquilo, assim, o trabalho, porque era muito criança e meu pai, como ele não teve a oportunidade de estudar, então ele sempre se preocupou muito em dar a melhor educação. Então o negócio era estudar. Era estudar. Como ele tinha, assim, meio que um trauma, vamos dizer assim, de ter trabalhado desde os 9 anos de idade, então, não, vocês vão estudar. Então, assim, o mundo do trabalho ficou meio que ao lado. Porque a preocupação dele era dar a melhor educação que ele podia, colocar na melhor escola que ele pudesse para que nós tivéssemos... Nesse teu período, por exemplo, transitório de cidade em cidade, por alguns momentos você chegou a estudar em escola pública? Olha, só muito novo. Muito novo. Eu estudei em escola pública em Piripiri, quando a gente morava em Piripiri. Mas assim, era acho que alfabetização, primeira série. Então foi lá atrás. Lá atrás. O resto era tudo colégio particular e sempre ele procurava esse colégio de referência. Fosse a melhor educação possível que ele pudesse. Isso é massa, né? Porque não queria que vocês enveredassem pelo mesmo caminho. Muitas vezes um caminho desse proíbe você de ficar perto da família, porque ou você trabalha ou você trabalha. Você não tem... Né? Apesar do talento que ele tinha, tanto é que ele não parava serviço para ele. Não parava. Ele tinha que escolher qual que ele... Escolhia, velho. Ele escolhia qual serviço que ele pegava, onde é que ele iria trabalhar. E assim ele acabou parando, né? Quando ele estava em Fortaleza. Um empresário que é hoje dono da maior indústria de vidros do Brasil, que é a Viminas, encontrou ele lá, ele fez um serviço. Na verdade, esse senhor foi lá... Ele foi lá aprender, na verdade. Ele foi aprender com ele. Ele queria montar uma têmpera e ele ensinou tudo para ele. Só para quem está na audiência, explica o que é a têmpera. A têmpera, ela é uma indústria de transformação do vidro.
O vidro você compra ele, nós compramos ele em chapas, são cruas, chapas vidro comum. A gente corta, lapida e tempera, que é um processo de aquecimento, mais ou menos a 600 graus, e um resfriamento rápido. Isso dá 5 vezes mais resistência ao vidro, ao impacto. E, segundo as normas de segurança, os vidros ou eles têm que ser temperados ou laminados. Ou temperados laminados, em alguns... Dá para fazer os dois, Dá né? para fazer os dois, em alguns aspectos. Então, quando a gente fala tempera, é uma indústria de transformação. Nós temos duas indústrias no vidro. Nós temos a usina, que é a que fabrica o vidro mesmo, que no Brasil nós temos 4 grupos apenas, e só um é brasileiro. Caramba. E temos as indústrias de transformação, que no nosso caso nós somos a indústria de transformação do vidro. Que pega o produto bruto e Isso. passa a lapidar. Lapida, limpa, corta, fura e Dá cor? tempera. Dá cor também, a gente pinta. Nós somos a única fábrica do Nordeste que tem uma máquina de pintura em vidro. Ou seja, transforma em sonhos. Em sonhos em realidade, né? A nossa A máquina gente tá falando da empresa dele, ele não falou o nome da empresa ainda. Que isso, é a Forte Glass, a Vidroforte. Eu acho que Forte todo Glass. mundo, Tem um adesivinho. todo mundo no Piauí inteiro, se você abrir uma porta, eu digo sempre o seguinte: no melhor momento da sua vida, na hora que você foi receber um aumento, na hora que você foi receber uma notícia boa, passou no concurso, você abriu uma porta da Forte Glass para receber uma boa notícia. Isso Isso é bem verdade. nos alegra muito. A realidade é essa. Eu conversei com a turma da Ferronorte alguns dias atrás, eu falava assim, cara, como é que é a cabeça de vocês? Porque todo e qualquer lar aqui, 95, 99% tem o aço de vocês. Né? E vocês fazem parte, literalmente, da vida de cada um das famílias piauienses. Né? Ele falou, só não piauiense, a gente tem uma gama muito grande. Da mesma forma de vocês, né? Sim. E A também Forte Glass está presente em quase, se não em todos os lares, né? todos os lares do Piauí, pode ter certeza que tem um produto Forte Glass. No Maranhão também. A gente está entrando com muita força, principalmente nessa região do meio norte, né, do Brasil, no Maranhão. Temos planos agora para expansão para o Ceará também. E o sul do estado. O sul do estado que, embora você tenha uma força do comércio muito grande ali de Pernambuco, mas a gente também consegue entrar com muita força ali no sul do estado. Então, seu pai viajou para aprender. Viajou para aprender. Então, assim, em determinado momento, esse empresário, dono dessa indústria, que não era uma indústria grande, era uma indústria muito pequena, gostou do serviço dele, ele teve um problema na outra empresa, e aí ele acabou convidando ele. Você não quer trabalhar aqui comigo? Ele disse, olha, eu nunca trabalhei fixo em lugar nenhum, sempre fico, não, mas vem aqui trabalhar comigo. E aí a história de sucesso dele começa aí. Ele se torna uma referência nacional nessa indústria. Porque ele pega uma indústria, para vocês terem uma noção, que faz 2.000 metros de vidro temperado por mês, e ele entrega no final do processo 102.000 metros. Caramba! Isso é um absurdo. Essa indústria, quando ele saiu de lá, o estoque de vidro era assim para daqui a 1 ano. Se parasse de comprar vidro, eles tinham 1 ano ainda de estoque. Era coisa assim absurda, a produção a nível de Brasil. E hoje essa indústria, ela trabalha com linha branca, né? Que a gente não trabalha aqui no Piauí. Linha branca que se chama móveis, fogão. Por exemplo, você tem aí Itatiaia. Então, se você tem algo da Itatiaia na sua casa, você está usando o vidro da Viminas. Então, está no Brasil inteiro. É uma indústria gigantesca. Então, lá ele pegou essa expertise, se fez no mercado, ficou conhecido no mercado. Em um determinado momento, ele tinha guardado o sonho de retornar ao Piauí. E aí, na época, eu lembro que todo mundo dizia, você está ficando doido, você vai fazer o quê no Piauí? Porque pense aí o que era o Piauí há 15 anos atrás. Vai vender vidro temperado no Piauí, você vai passar fome. Ele pegou o time certo, hein? Aí lá não tem nada, lá, o pessoal no Sudeste é aquela coisa, né? Ainda hoje. Mas há 15 anos atrás, lá só tem calango. Não tinha nem comunicação, pô. Só tem calango, só tem seca. Você vai montar uma fábrica de vidro lá, vai vender vidro pra quem? Então, assim, foi... Tu lembra bem dessa época? Lembro. Eu tinha 15 anos de idade, 16 Na anos. saída de lá pra cá? Saída de lá pra cá. A compra da Forte Glass. A Forte Glass já existia, mas ela era muito menor do que ela é hoje. Muito, muito menor. Muito menor de 0 a 10? Ela era assim um 2, Caramba. Era um forno horizontal. A gente que trouxe o primeiro forno vertical. Quer dizer, um forno vertical. A gente que trouxe o primeiro forno horizontal pro Piauí. Foi assim uma loucura. Se todo mundo olhava aquele forno fazendo vidro deitado e em questão de 5 minutos o vidro estava pronto. E perfeito o vidro. Então, assim, foi uma revolução na construção civil. Desculpa a pergunta, mas
tinha carga elétrica para aguentar um forno desse? Olha, foi feito uma série de adaptações, foi colocado transformador, foi conversado com o Equatorial, foi foi contratada energia sob demanda. Porque era essa pisa, né? Isso. Aí no fim das contas deu certo. Andou. Deu certo. A gente fez um sistema de no-break gigantesco. Quando faltava energia, o forno segurava. Caramba! Então, assim, era bateria de carro, assim, um negócio imenso. Quando faltava energia, aí segurava pelo menos para não dar um empenamento no vidro. Porque um forno de vidro, ele não desliga nunca. Ele fica 24 horas ligado. É mesmo. Você só diminui a tensão. Mas Natal, Ano Novo, o forno tá lá. E o rolo dele, que é um rolo especial de cerâmica, ele tá girando. Porque se ele parar, ele empena. Então ele fica 24 horas funcionando. Pô, deve ser bem baratinha a energia, né, cara? Caríssima. Caríssima a energia. Mas hoje já tem algumas energia solar, alternativas. Hoje a gente está no livre mercado, né? Que é você compra energia de maneira livre da empresa que lhe ofereceu o quilowatt-hora mais barato. Isso ajuda pra caramba, né? Ajuda demais, reduz custo. E nesses 15 anos, cara, como é que foi esse processo? Até para abertura de novos mercados, aí muito ajuda dos dois filhos nesse processo? Você já tinha 15 e estava chegando ali em 18? Por incrível que pareça, não. Meu pai, ele tocou isso praticamente sozinho. Porque era aquela perspectiva. Não, meus filhos têm que estudar. Meus filhos têm que estudar. E ele sempre foi, assim, um cara super autossuficiente. E assim, para quem já tinha tocado a maior empresa do Brasil, tocar uma pequena empresa foi, assim, moleza para ele. Foi um negócio, assim, que foi um boom, um crescimento rápido. Rápido no sentido de que ele formatou um mercado. Então, ele ditou o mercado. Ele ditou o mercado. Ele chamou os vidraceiros para perto. Antes aqui, você tinha uma perspectiva que a indústria, ela vendia diretamente para o consumidor final. Ela vende diretamente para o consumidor final. E aí, quando ele chegou, ele disse, não, a indústria, eu não tenho capacidade de produzir o vidro e ao mesmo tempo montar e acompanhar se está bem feito o serviço, cada um na sua área. Então, assim, isso houve uma profissionalização. Pô, e colocou a galera no mercado, né? Exatamente. Cursos de capacitação. A gente trazia profissionais de São Paulo, do Espírito Santo, para dar curso para vidraceiro. Como é que você mede o vidro? Como é que instala? Como é que carrega vidro? Por incrível que pareça. Aqui a gente ensinou até, assim, tem que fazer o cavalete, questão de segurança, como é que amarra o vidro. Quebrava muito no início? No início, sim, a gente via casos, assim, o vidraceiro levava o vidro e aí, quebrou, descarregando. Porque, assim, é mesmo um aprendizado. Então, assim, entre os que construíram o vidro em Teresina, né, no Piauí, eu acho que a Vidroforte, a Forte Glass, é a indústria central. Eu digo sempre, na hora que a gente quer baixar o preço do vidro, a gente baixa. Porque é só a gente baixar que os outros tudinho acompanham. A concorrência acompanha. A gente sobe, todo mundo sobe também. Então, fez a cultura do vidro, né? Cultura do vidro é uma grande responsabilidade. Aí, nessa época, já permeava a política em alguma forma na tua veia? Olha, eu sempre gostei, assim, isso sempre me chamou. Era uma coisa que eu via na TV e acompanhava, via os trejeitos dos candidatos, às vezes imitava. Lembro, assim, do Enéas, lembro de ser uma criança, assim, um pouco diferente, de decorar jingle. Tu decorava o jingle, sim, né? Jingle do Fernando Henrique, do Lula. E meu pai, ele, embora não fosse político, ninguém na minha família é político, ninguém nunca se candidatou a nada, mas meu pai sempre gostou muito de acompanhar. E tu do lado? E eu do lado acompanhava. Mais ainda. Mais ainda. E eu lembro, assim, uma das memórias que eu tenho do meu pai é que meu pai, assim, era um cara que gostava demais do patrão deles. Eram amigos, assim, ainda são. Ainda hoje se liga, assim, no dia do aniversário. E o patrão dele sempre foi aquele cara PSDB, aquele tucano histórico mesmo. E aí eu lembro do meu pai, assim, uma imagem que eu tenho. Na primeira eleição do Lula, meu pai com adesivo... Teu pai esquerdista? Não. Não? Meu pai votava no PSDB. Meu pai, assim, com adesivo... Meia direita ali. Não tinha, assim, essa perspectiva de direita e esquerda. Era assim, tinha aquela imagem do Fernando Henrique como um cara preparado. O cara do plano real, o cara que deu jeito no Brasil, um cara sério. Uhum. E tinha aquela ideia do Lula como aquele maluco da bagunça. Que veio de baixo e tava querendo enfrentar os caras. Mas assim, na perspectiva que a gente via ali, era mais assim, aquele cara que... isso é um grevista, é um doido, já imaginou um doido desse na presidência. Então tinha essa perspectiva. E aí eu lembro nessa eleição que tinha uma perspectiva do Serra como uma continuidade
do Fernando Henrique. E eu tenho essa imagem muito nítida na minha cabeça, assim. Isso era no Espírito Santo. No dia da apuração, o Lula com a eleição ganha e meu pai com adesivo do Serra, assim, no para-brisa do carro. E a gente passando por um grupo, assim, de petistas, assim, na beira-mar e ele tirando o adesivo, assim, com medo. Ele, eita, agora o Brasil vai ser uma bagunça e tal, não sei o quê. Por incrível que pareça, quando ele volta aqui pro Piauí, ele toma um susto. Ele toma um susto. Por quê? A gente estava acostumado a vir de férias aqui pro estado e qual que era a lógica aqui? Era a gente passar no meio da estrada, a gente vinha de carro, ele gostava muito de dirigir, era dar dinheiro para aqueles meninozinhos que ficavam tampando buraco, jogando terra. Lembro demais dessa época. Fome, no meio da estrada, as pessoas pediam cesta básica. No Nordeste isso era muito forte. E quando a gente veio depois do governo Lula, e ainda acho que era o governo do Wellington Dias, e assim, asfalto, aquele negócio todo, e Teresina era outra, a cidade era outra, o negócio era outro. Porque assim, quando a gente é mais novo, a gente se acostuma com as coisas que estão colocadas, né? A gente não lembra como que a coisa é difícil. E a gente sempre quer mais e quer uma coisa, uma melhoria, quer uma coisa melhor. Mas a gente... E é um processo, né? É um processo, mas a gente esquece. A memória da gente esquece do que foi, do que era a realidade daqui. Então, assim, meu pai mudou essa visão dele. Ele mudou muito. Ele falou, poxa, e aí ali na indústria, ele pegou ali o segundo governo Lula, que foi aquele governo, assim, de 80% de aprovação. Poder de compra lá em cima dos caras, né? Imenso. Era aquela história que ele dizia, assim, que chegou um momento que a gente passava o preço de um box, de um vidro, um negócio, e um amigo dele falava isso, né? Ele falava, a gente virava a cara, assim, com vergonha. Porque botava lá em da cima, margem né? lá em cima e o cara pagava, porque tinha dinheiro circulando. Lembra aquele momento Cara, foi a época que mais, não sei se tu vai concordar, foi a época que mais os, aspas, né? Os ricos emergentes, a galera que tinha uma lanchonetezinha lá na esquina que vendia. Vendia demais. Aí o cara, quero deixar minha casa foda e tal. Era isso. E tinha, não sei se vocês lembram aquela época que profissão do futuro, engenheiros, procura-se engenheiros. Não tinha, e teve um boom assim de cursos abrindo de engenharia, porque era a construção civil. Aí você tinha aquela linha... Minha Casa Minha Vida, isso, né? A linha de crédito para comprar imóveis, para comprar demais. móveis, eletrodomésticos. Então, assim... Tipo, era 5 mil. Da linha branca. Da linha branca. Da linha crédito branca. Era. E eu Era acho- dinheiro rodando, chefe. Dinheiro rodando, circulando. E justamente naquele momento, e aí mais pro final, aí no começo do governo Dilma, que eu entro na universidade. Lá pelos meados de 2009. E aí, assim, eu, primeiro da minha família, a entrar na universidade, Qual foi o curso? História. Tudo a ver com vidro. Nada a ver. Mas assim, porque foi uma paixão. Era um negócio que me fascinava, era História. E aí eu entro no curso de História e vejo uma universidade também em expansão, em obras. Em obras, você começa a abrir prédios, abrir espaços, e aí você começa a ver o filho do pedreiro... Fazendo medicina. fazendo direito, as pessoas tendo oportunidade. Eu peguei aquele momento inicial ali. Aquele momento inicial. De que você olhava as placas de formatura, entravam 70, 50 se formava 3. Na minha turma, praticamente todos se formaram, porque todos tiveram um programa social. Ou foi, como eu, teve oportunidade de acessar programa de educação tutorial, ou foi bolsista PIBID, ou foi de iniciação científica. Então eu vi essa realidade de uma política pública que impactou a vida das pessoas. E com um detalhe, né, Leônidas? Só percebe isso quem tá nessa bolha. Nessa bolha. Quem tá fora dessa bolha, isso é assistencialismo, isso é... Cara, é muito doido isso. E você vê as pessoas... não é ninguém que me contou. Eu tô numa campanha eleitoral, meu coordenador de campanha, que é meu amigo que estudou comigo, ele disse para mim, eu entrei numa sala de cinema com 19 anos de idade, porque eu entrei na universidade com vocês. Então, assim, hoje esse cara é concursado, tem a formação dele, ganha dinheiro dele, é um professor, é um profissional, comprou seu veículo, comprou seu apartamento, mudou a vida dele e da família dele por uma oportunidade. Então, assim, nesse momento foi que eu vi que o que uma política pública bem executada pode fazer. O que essa mudança pode executar na vida real das pessoas. Não é no achar, no né? achismo, Não é uma perspectiva idealista. Não é assim, eu não acho que isso aqui... Não, eu vi. Eu tenho uma ideia que isso poderia... Não, eu vi a mudança ocorrendo na vida das pessoas. As pessoas criando sua independência de fato. Tendo suas oportunidades, abrindo seus negócios, gerando seus empregos, tendo como se sustentar e dar uma condição melhor
para suas famílias. Dentro da... Sim. Desculpa, Kilson. Dentro da universidade, tu chegou a se envolver com política estudantil, de faculdade? Essa é uma história engraçada, assim. Quando eu entrei, eu me envolvi. DCE, centro acadêmico. E assim, a gente tinha uma aversão total, assim, a partido político dentro da universidade. A gente era radical mesmo, de fato. Mas aí tu já estava mais da esquerda, né? Era, mas a gente andava com o pessoal da esquerda ali, PSTU e tal. Pessoal! Pessoal, e chamava a gente de anarquista, porque a gente não tinha muito vínculo com o partido. Mas não é que a gente era anarquista, é porque a gente tinha uma pauta estudantil prática e pragmática, do que mudar dentro da universidade, uma conversa real com os estudantes reais. E às vezes, infelizmente, o partido dentro do movimento estudantil, ele meio que aparelha uma pauta e faz com que muitas vezes o jovem não se sinta representado naquilo ali e afaste as pessoas. Então, assim, a gente tinha uma atitude meio que apartidária, embora a gente não fosse sectário, mas a gente dialogava com esses partidos e conseguia trazer mudanças reais para a universidade. A gente conseguiu barrar, por exemplo, a expulsão dos pequenos comerciantes dentro da universidade. Que é uma pauta massa. Sim, a luta contra o aumento das passagens. A gente Tu foi pra rua? Sim, eu estive nas ruas, dei entrevistas e tal. Mas não tocou fogo em ônibus não, né? Hã? Hã? Tô brincando, tocou não. Mas tava na luta. Tava na luta. Eu lembro de uma... Quem não participou, eu lembro de... Tu chegou, acho que falar alguma coisa pra gente na TV? Falei. Falou, isso não foi um falou? negócio problemático pra caramba. Que foi, cara? Lá no meu programa? Não, foi acho que foi do Silas Freire. O que foi? E aí o Silas começou a me inquirir ali que eu tava pra defender os estudantes. Aí o Silas botava a imagem do ônibus pegando fogo, do negócio quebrando. Só que eu não estava ali como Leônidas Júnior, eu estava ali como representante do Diretório Central dos Estudantes e do Centro Acadêmico. Então a gente se reuniu e disse assim, sua defesa é essa. Defenda isso aqui. Aí o Silas postava, mas isso é movimento. Eu disse, olha, o posicionamento oficial do Diretório dos Estudantes e dos Centros Acadêmicos é não criminalizar nenhum movimento estudantil, nenhuma forma de luta e tal. Mesmo que pegue fogo o ônibus. Aí eu lembro que ele pegou e colocou um coronel da Polícia Militar pra falar. E o coronel, olha, infelizmente, não sei o quê. Aí eu lembro que na hora deu uma revertida no cara lá. Eu disse, coronel, prazer em lhe conhecer. O senhor deve ser algum desses aí que fica dentro do escritório, numa sala de ar-condicionado. Na lata. É porque não era o senhor que tava lá descendo a borracha na gente. O senhor é um cara muito educado. Tu tava naquele movimento, então foi na Frei Serafim, que tava todo mundo encapuzado, que pegou um monte de spray na cara. Eu tava em quase todos os eventos. Todos os eventos. Teu pai falava o quê, cara? Ele ficava preocupadíssimo com aquilo ali. Preocupadíssimo, assim. Mas a gente tinha uma pauta clara. Tu é doido. A gente tinha uma pauta clara naquele movimento. E eu acho que ali... conseguiram. Sim. Eu acho que a integração, embora hoje ela não funcione, mas por um determinado... Início foi lá, né? O início foi lá. Eu acho que é uma perspectiva de transporte, de redução de passagem, pelo menos do poder público olhar e dizer, olha, tem alguma coisa errada com esse transporte coletivo de Teresina. A gente precisa fazer algo. Eu acho que a semente foi ali. Agudou mesmo naquela época. Né? Se trouxe para a mesa, para a discussão ali. E eu acho que mudou os rumos da política de Teresina, aquele movimento. Eu não estou defendendo aqui, não votei, jamais votaria no Elmano Ferrer. Mas o Elmano, vamos dizer, guardadas as proporções, ele fez um governo bom em Teresina. Perspectiva, assim, bem prática. Foi um bom governo. Asfalto, não sei se vocês lembram, asfalto foi muito asfalto. Iluminação também naquela época teve muito, assim. E o Elmano não conseguiu ganhar, mesmo na cadeira. Eu acho que principalmente por conta da forma que foi gerido aquele movimento. Assim, a incapacidade do diálogo, a falta de tato, mesmo assim, porque foi a primeira vez, o primeiro grande movimento de rua, o contra-aumento. Foi. E faltou uma sensibilidade de um administrador que, olha... Ele não ouvia muito, né? Não, isso aqui é uma coisa séria. E quando ouvia os atores errados. Eu lembro deles perguntando assim, quem é o chefe aí do movimento? Quem é o cabeça aí? Quem é o cabeça? Aí um amigo meu que era meio piadista, cabeça. Tu conhece esse cabeça? Qual é a turma que ele estuda? Não, aqui não tem nenhum cabeça, não. A galera mesmo unificada, né? Era assim, era uma pauta. Não tinha um líder. Tinha uma pauta, redução da passagem. Melhoria no sistema de transporte. Então, assim, não tinha ninguém para falar por todo mundo. E muitas vezes, quando o Elmano chamava para conversar, se inventavam umas lideranças artificialmente por meio do partido. Vocês chegavam a bater... Você chegou a bater esse papo com ele ou sempre alguém entrava e não... Eu cheguei a conversar uma vez com ele. Mas assim, de Muito forma... aéreo?
Você conhece bem assim, meio Como assim, sim, foi, aquela coisa aí. Aí, Jorge, acho que o senhor não está entendendo o nível aqui de organização, de gravidade. E a pauta é essa. Você tem que sinalizar para isso alguma coisa. Bem isso. E aí ficou assim, aquela coisa assim, sabe? Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Tem 40 mil pessoas na rua e eu vou fingir que nem tá acontecendo nada na cidade. Ali foi a picadinha da política? Eu acho que sim. Eu acho que sim, E foi o chama. mas não tanto. Acho que não foi a picadinha ali, não. Porque Eu tenho que depois te fazer essa daquele... pergunta, por exemplo. Teu pai é comerciante. Tu não ficava com medo de dar uma rebordose pra ele? Sim, tinha medo. Tinha medo. Tanto que em determinados momentos eu me afastava. Assim, muita gente queria assim, me colocar na frente assim, como um líder. Como se... Não, o líder somos todos nós. Então, eu meio que... É porque o cara poderia querer se vingar no teu pai, né, pô? Sim, sim. Mas assim, e eu sempre defendi um movimento coletivo. Uma forma coletiva de fazer política. Mas lhe respondendo aqui, acho que a questão dessa picadinha da política, eu acho que foi por um movimento contrário à política. Eu estava dentro do DCE e aí chegou um momento que olha, meu grande sonho é a área de história e eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado. Já conseguimos ganhar esse DCE, já tocamos luta, vocês ficam aí e eu vou estudar para eu passar no mestrado e no doutorado. Meu sonho era fazer o doutorado no Rio de Janeiro, que é a melhor instituição de história da América Latina, que é a Federal Fluminense. É a melhor escola. Uhum. E aí eu fui estudar, passei no mestrado e fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu fui para estudar, eu cheguei lá e encontrei o pessoal do movimento estudantil e partidário de lá. Putz. Aí o cara me chamava assim, o pessoal era tudo do PSOL. Aí me chamava, pô, vamos para uma reunião ali com o Marcelo Freixo? Vamos escutar o Marcelo Freixo falando? E aí eu conheci o Marcelo Freixo. E aí eu vi o Marcelo Freixo falando, as ações, a forma como ele lidava com o mandato dele, as investigações, aquela questão da milícia lá no Rio de Janeiro. E eu lembro, assim, coisa assim que eu me espantava, porque ele chegava e vinha, assim, uns 4 policiais acompanhando e mais uns lá atrás, porque o cara era ameaçado de morte direto. E aí depois tinha palestras lá do aquele pastor Henrique, que hoje é deputado federal. Uhum. Inclusive eu fiz campanha para ele, eu panfletei na rua pro pastor Henrique quando era vereador de Niterói. A Talíria também estudou junto comigo na Universidade Federal do Fluminense, que hoje ela é deputada federal. Então, assim, foi um momento ali que eu vi a política sendo feita de maneira diferente. Porque aquele grupo ali, o pessoal do Rio de Janeiro, os caras davam sábado, alguém me ligava falando, você pode subir com a gente ali no Morro do Estado? Lá vai ter um pré-vestibular popular, lá nós vamos distribuir cesta básica, lá vai ter corte de cabelo, lá vai ter uma educação feminina, lá a gente vai ter uma palestra sobre empreendedorismo. Então, assim, era uma política movimento. Não era esse negócio aqui que a gente estava acostumado do clientelismo, da prática. Porque, assim, quando a gente olhava a política aqui em Teresina, a gente via, pô, política é o quê? Política é o toma lá da cá. Então, assim, quando eu vi aquilo, cara, aí reacendeu. Aí foi o momento daquela picadinha assim, poxa. É agora. Eu vou voltar e vou fazer. Só que assim, aí os professores lá também, poxa, seu trabalho tá bom, você fez uma boa dissertação de mestrado, você tem que trabalhar isso aqui no doutorado. E isso meio que... Balançou, né, velho? Tá bom, tô aqui, eu vou pro doutorado. Aí eu fiz o doutorado, passei no doutorado. E aí eu tive eu tive 2 grandes professoras de doutorado. Uma portuguesa, que é uma das maiores especialistas em história do trabalho do mundo, que é a Raquel Varela, inclusive a minha área, história do trabalho. E teve outra que é que talvez a maior especialista em Estado, história do Estado no Brasil. E aí ela é uma historiadora na perspectiva gramsciana, e ela me disse uma frase que mudou a minha vida. Que ela disse assim, o verdadeiro intelectual é o homem-ação. Então, o intelectual, ele é um homem político por natureza. Não existe intelectual sem ação. Se a gente acha que deve transformar as coisas, a gente precisa agir para transformar as coisas. É aquela frase, né? Muita gente achou diversas maneiras de interpretar o mundo, mas o que importa de fato é transformar o mundo. E eu voltei com isso. Fez o doutorado completo? Fiz o doutorado, defendi, foi uma tese super bem premiada, super bem elogiada. O primeiro papel você fez como filho para ser doutor, né, Gilson? Com certeza. Não, meu filho é doutor, pô. Então, honrou o investimento, né? honrou a Exatamente. oportunidade. Então, assim, mas quando eu retornei, reuni os amigos, falei, olha, dá pra gente mudar a política de Teresina. Vamos fazer um programa, vamos fazer uma campanha, vamos dialogar com as pessoas.
E isso que trouxe isso, né? Então eu acho que a força da nossa... quando a gente fala hoje, por exemplo, nas pesquisas que tem saído aí para vereador, quase todos a gente aparece, inclusive no IPPI. E diga-se de passagem, o número para vereador em campanha, em pesquisas, eles não são de tanta relevância, mas quando aparece e pontua bem, ela tem a sua certa relevância porque você foi lembrado. Sim. E bem lembrado, né? É impressionante, porque você pensa assim, são 481 candidatos, meu amigo. E a pesquisa só perguntou ali para 1.000 pessoas. Então, Ou 2.000 pessoas. 2.000, a maioria é 1.000 ali, mais ou menos, máximo, às vezes chega a 2.000, aí quando você aparece aí, meu irmão, é um negócio sério. Dá um gás, eu disse, porra, tô no caminho certo aqui. Quem falar que pesquisa não interessa, tá mentindo. Óbvio que interessa. Essa história assim, é mais ou menos quando não o me cara preocupa. não sai, pesquisa não importa. Rapaz, quando sai seu nome ali, você aí, ó, mas não quer dizer nada. Não quer dizer o quê, rapaz? Ela quando lembra, então, é um negócio de doido. E minha pergunta é justamente sobre pesquisa. O governador Rafael Fonteles, ele tem acreditado nas pesquisas, inclusive para outros negócios, a respeito do empreendedorismo, onde investir, quais são as áreas, enfim. Você, ao chegar, em sendo eleito, ao chegar na Câmara Municipal, vai acreditar nas pesquisas para geração de emprego e renda, ajudar as pessoas de baixa renda? Com certeza. Eu acho que o governador Rafael Fonteles ele mudou a política no estado do Piauí. Porque ele trouxe, acho que um quadro técnico-político. Ele conseguiu unir essas duas coisas. Ele conseguiu fazer a política com os instrumentos necessários e modernos de gestão, que é a análise dos dados, da realidade, o que precisa de fato. E eu acho que quando se fala em geração de emprego e renda em Teresina, nós temos um caminho imenso a percorrer. A gente tem que realmente colocar o dedo nessa ferida e encarar a realidade, que muitos jovens abandonam Teresina para outros estados, outras cidades, porque nós não temos perspectiva de emprego, ou mesmo de seguir na profissão em que a pessoa se forma. Os dados do Ministério da Educação sobre distorção da área que você se forma e a área que você está atuando em Teresina são absurdos. 48% das pessoas em Teresina se formam em uma área e estão atuando em outra. Então, de fato, a gente precisa de um plano de geração de emprego. Ou para quem está em casa entender de uma outra forma, de cada 10 pessoas que se formam, 4,5, metade. Isso. Estão em outra profissão, nada Em outra a ver. profissão, porque não encontram espaço nas suas profissões. E se você pegar o número de pessoas que saem do Piauí, saem de Teresina por ano para trabalhar em outros estados, porque aqui não tem perspectiva, é absurdo. Então, a gente precisa encarar isso. E geração de emprego e renda se faz com vamos dizer assim, é uma política multifacetada. Você tem que atuar em diversas áreas. A primeira que eu tenho focado e tenho colocado isso, uma luta de anos que eu tenho não existe uma cidade desenvolvida sem transporte coletivo. É uma coisa assim que a gente se acostuma com o trivial, com a coisa do cotidiano. A gente se acostumou a não ter ônibus em Teresina. A gente se acostumou as pessoas a pagarem metade do seu salário com aplicativo, com táxi. As pessoas, às vezes, a dispensar emprego porque coloca na ponta do lápis. Eu vou ganhar tanto e eu vou gastar tanto no aplicativo para eu chegar ao trabalho. Compensa para mim, para eu estar pagando para trabalhar? Então, assim, como que se desenvolve uma cidade que a região metropolitana aí pega Altos, pega José de Freitas, Monsenhor Gil, Nazária, Monsenhor Gil, Timon, Caxias, dá mais de 1 milhão de habitantes. Então, assim, não tem como se locomover aqui dentro. A gente precisa, é chegado o momento... O cara tem o transporte até a cidade, dentro da cidade ferrou. Não tem. Você não tem como ter essa comunicação. Então precisa olhar para o transporte coletivo de Teresina e criar uma solução. Nós sempre defendemos a ampliação das linhas dos ônibus. E agora estamos com a perspectiva, unida à proposta do Fábio Novo, da criação de um fundo para financiamento do transporte coletivo. Eu acho que a tarifa zero ela é uma realidade. Nas cidades que a tarifa zero foi implantada, é perceptível no comércio local o aumento do consumo e a geração de recursos e o aumento da circulação de capital. Você tem exemplos aqui no Nordeste, por exemplo, da cidade de Caucaia, que você passa de 80 mil usuários para mais ou menos 300 mil. A cidade de Caucaia é uma cidade pequena comparada a Teresina. Muita gente fala assim, não tem dinheiro. Meu amigo, Teresina é uma cidade rica sob o ponto de vista do orçamento.
O orçamento de Teresina, ele é proporcionalmente maior do que o orçamento do estado do Piauí. Enquanto o estado do Piauí tem aí 14 bilhões por ano para você cuidar de 224 municípios, Teresina tem mais ou menos próximo aí 6 alguma coisa, às vezes dá o orçamento de bilhões por ano, onde mais ou menos 700 a 600 milhões é só de investimento. Imaginou uma coisa dessa? Você pagar todas as contas da prefeitura, pessoal, folha... E sobra esse ativo. Sobra 600 milhões. Faz o que com 600 milhões? Escolha o que você quer fazer. O que impacta na cidade? É preciso de um plano de geração de emprego e renda. Cara, por que você acha que nunca resolveram a parada do transporte? Eu acho que falta iniciativa. E as iniciativas que foram tomadas, infelizmente, foram iniciativas erradas. Eu acho que a perspectiva, a alimentação da cidade hoje, ela é totalmente diferente de 20 anos atrás. A forma de experienciar, de viver a cidade, ela é diferente. Nós temos que considerar o comércio e vamos dizer, o povoamento na periferia de Teresina. Mudou muito. A Grande Santa Maria, ela é quase autônoma. É uma mini cidade. É uma mini cidade. O Grande Disseu também. A gente tem que ter perspectiva disso. A Zona Leste ali, aquela grande satélite, aquela outra região, também é uma outra região de Teresina. Então, se você vai para o extremo sul também, Torquato Neto, Orgulho do Piauí, você tem uma outra vivência. Nós praticamente não, nós literalmente encostamos em Demerval Lobão. Não existe mais separação entre Teresina e Demerval Lobão. Sabe aquela história de você sair de uma cidade, aí tem um trecho de nada... Fortaleza e Aquiraz. Exato. Maracanaú, Aquiraz. A gente está chegando nessa perspectiva. Então a gente precisa pensar novas linhas de alimentação para isso. E os empresários precisam entender, os empresários do transporte precisam entender que hoje, não só no transporte, mas em tudo, o consumidor, ele é muito exigente. Ele quer qualidade. Até porque o nosso tempo diminuiu. Nós estamos trabalhando mais e com menos tempo. Então a gente precisa de qualidade de vida. Hoje o que as pessoas buscam é qualidade de vida. E com detalhe, né, Leônidas? Antes você não tinha como reclamar. Hoje está na palma da mão. Hoje não precisa um canal oficial. É um vídeo, meu amigo. É um vídeo do que aconteceu e aquele vídeo ali rapidamente, um compartilha o outro. E a pessoa diz, aqui quem é essa empresa é o dono, é fulano de tal. Um vai e diz quem é o dono e acabou. É rápido. Eu sou muito, muito, muito favorável que o serviço público ele tenha validação do consumidor. Sim. Sabe, eu acho que se por exemplo, uma SDU, ela tivesse o aplicativo da prefeitura e você pudesse validar o atendimento do cara, ou da senhora, ou do senhor, eu tenho certeza que ele ia pensar 2 vezes para te tratar mal. É uma perspectiva de controle social. A gente precisa de controle social sobre o transporte coletivo. O Uber mesmo hoje. Você termina a corrida e, não gostei desse cara, foi ignorante, coloca lá uma estrela. O cara foi bom, eu vou dar 5, ainda vou dar uma gorjetinha. Vou dar uma gorjeta pro cara. Então, assim, tem como. Hoje tá muito fácil. O que falta é vontade política. Falta vontade política de implementar algo. Vamos lá, o que tu vai ser, por exemplo, eleito de vereador diferente dos vereadores que aí estão? Primeiramente, o meu mandato ele é pautado em cima de um programa. Onde eu tenho chegado, eu tenho falado o que eu vou fazer. E eu aprendi na história e na escrita da história que a gente deve substantivar as coisas e não adjetivar. O que isso quer dizer? Alguém chega e diz assim, eu vou lutar pela educação. Como? Aí o Leônidas Júnior fala, vou votar aumento real de salário para professor e profissionais da educação. Vou votar projeto de lei que garanta o direito de se afastar para fazer qualificação, mestrado e doutorado. Vou votar projeto de lei para universalizar o ensino integral. É isso. Eu substantivei o argumento. Não tem essa assim, eu vou defender a educação, que o som de todo mundo vai. Cara, ninguém aguenta mais esses discursos. É uma coisa aberta, é genérico. Eu vou defender a saúde. Como que você defende a saúde? Como é que você vai? Como que defende a saúde? A gente precisa de destinação de emendas para compra de medicamentos. A gente precisa de destinação de emendas e de um pacto na construção de um centro de referência em saúde mental, que é uma realidade em Teresina. É uma realidade, a gente precisa, é para ontem. As pessoas cada vez mais precisam disso. O número de pessoas neurodivergentes, o número de pessoas que precisam dessa atenção tem aumentado, a demanda tem aumentado. A qualificação profissional em sala de aula também para esses alunos
precisa ser levado a sério. Então, a gente precisa, e aí é uma dica para quem está querendo escolher aí entre os 481 candidatos. O Leônidas. Escolha o Leônidas. Ou se não quiser escolher o Leônidas, escolha alguém que substantive suas propostas. Ah, eu vou lutar por mais segurança. Como? Como que se luta A por mais segurança? pergunta é essa. É uma pergunta que você deve fazer ao seu candidato, viu? Toda vez que ele falar, olha, minha pauta é sobre saúde, segurança, educação. Como? Alguém é contra a saúde? Alguém vai dizer, não, eu não defendo a saúde. Todo mundo. Tipo, de 0 a 10, qual a nota que você daria como cidadão teresinense para a Câmara Municipal que a gente tem hoje? Eu acho que, muito generosamente aí, mais um 3. Putz. Um 3 para a Câmara 0 Municipal. a 10? Eu respeito muito mais, Yeldson. Isso pode dar até uma polêmica no que eu vou falar, mas eu respeito muito mais aqueles que apoiaram o doutor Pessoa, e mesmo que a gestão tenha sido um desastre, mas eu respeito aqueles que apoiaram. Agora, sim, vamos dizer assim, a minha indignação é por aqueles que fizeram igual Pôncio Pilatos, como eu tenho falado nas reuniões, lavar as mãos. Porque, para mim, a omissão é a pior coisa que existe na política. É a omissão. É você estar vendo o que vai acontecer e você não tomar uma atitude por um cálculo. Não, eu não vou me interferir nisso aqui. Porque se hoje sobra asfaltamento em Teresina e falta gases, falta remédio de pirona no posto de saúde, é porque na hora da votação do orçamento alguém viu isso passar. Como é que você está lá votando o orçamento e você Agora o doutor Pessoa fala, né? Ele fez 700 quilômetros. São 700 km de asfalto, pô. É muita coisa. É o que tu tá falando. Passou isso aí. Passou. Alguém aprovou, olha, é melhor fazer asfalto até em becos e viela, em qualquer lugar, sai asfaltando tudo em ano eleitoral, na porta da eleição, do que você ter um transporte eficiente, do que você ter aumento real para professor, do que você ter uma saúde minimamente digna. Quantos postos de saúde o Corém não foi lá e interditou? Quantos postos de saúde, HUT, não tem gás, não tem dipirona, não tem medicamento, pessoas morrendo à míngua? Então, assim, qual é a perspectiva? O vereador está lá para fiscalizar, ele está lá também para legislar. Então, assim, o que é que foi feito? É porque a gente tem uma cultura muito forte ainda, muito arraigada, de uma liderança do poder executivo. E você achar que Teresina está muito ruim. As pesquisas mostram isso, a aprovação do doutor Pessoa. Mas a culpa cai somente no chefe do executivo. Só nele. Mas o legislativo teve o seu papel, sim. Teve o seu papel nesse período. O legislativo não pautou a cidade. Com a administração tão fraca, tão incapaz de fazer articulação política, um legislativo de qualidade deveria ter pautado a cidade. Pautado o debate. Eu vou agudar um pouquinho mais, vou deixar um pouco mais forte essa pergunta. Vindo de um cara que estudou muito ciência, ou história, quando a gente fala sobre história, você estuda sobre povos, revoluções, mudanças de comportamento, mudança de cultura. Chega a ser perto de medíocre, muitas vezes, o tipo de tratamento do que os parlamentares dão à importância daquele cara que confiou nele lá na periferia, que acreditou no discurso dele. Chega a ser medíocre o cuidado dele com esse povo. Não é medíocre, porque medíocre... É mediano. É mediano. Se fosse mediano, tava bom. Mas assim, é abaixo de medíocre. Putz. Assim, porque medíocre tá na média. Se fosse na média, ainda tava legal. E a atuação parlamentar também tá muito baixa, tá muito aquém do que deveria ser. Me desculpe, mas eu acho que a população de Teresina não quer mais ver lá o dia do oceano sendo aprovado, o dia do perdão, o dia da árvore. Infelizmente, isso dá muita munição para a extrema-direita, que está vindo com muita força. Porque tem razão. Quando a propaganda da extrema-direita, que está se organizando para entrar na Câmara de Teresina também, mas coloca isso, vou lá votar o dia do perdão, o dia do oceano. Você acha que o trabalhador que está ali, semana após semana, trabalhando, dando duro, não tem ônibus, não tem saúde, não tem perspectiva, você acha que ele não se identifica com esse discurso? Se identifica, porque ele está cansado. Ele está cansado desse establishment político. Dessa institucionalidade que não o serve, que deveria o servir, que deveria estar próximo a ele, mas não está. E sabe uma coisa que me chama a atenção, Kilson? Sim. Esses fenômenos políticos, eles acontecem geralmente em grandes centros, né? Você tem ali São Paulo, que geralmente acontecia e demorava uma época para chegar aqui. Com o advento da internet, pós-pandemia, isso apressou muito fortemente.
que é justamente, por exemplo, os caras da esquerda em São Paulo, geralmente eles perdem para eles mesmos. Eles falam uma coisa, falam que não deve ser falado, e aí vem um cara, se aproveita e fala aquilo que o cara quer ouvir. Sim. Não é bem isso? É bem isso. Isso é histórico, é da história isso. Exatamente. E você tem uma perspectiva de que esses atores da direita, eles não conseguem ou não vão debater a fundo as mazelas, os problemas sociais, a causa disso, mas eles conseguem pegar pela pauta moral, pela pauta dos costumes, de maneira rápida e fácil. Por exemplo, eu fui num podcast, e aí antes de mim tinha ido um desses candidatos representantes da direita. E aí quando eu falei que sou do PSB, que apoio o Fábio Novo, ele perguntou, e o aborto? Você é a favor do aborto? Aí eu disse para ele, meu amigo, quem que é a favor do aborto? Ninguém é a favor do aborto. Não tem ninguém que seja a favor. O aborto é uma tragédia. O aborto é uma tragédia. E outra coisa, a Câmara Municipal de Teresina, constitucionalmente, ela não debate sobre isso. Ela não tem legislação sobre isso. É zero ingerência, É né? zero, não tem nenhuma ingerência sobre isso, nem o prefeito, nem Teresina. Lei federal. Assim, é uma Não é questão atribuição, federal, né? é o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. Então, assim, Mas é âmbito federal. isso, mas você faz esse discurso. Porque o discurso da política, muitas vezes, ele é da identificação, ele não é da proposta. Eu voto no Leônidas porque eu gosto dele, por quem ele é, mas não voto na proposta do Leônidas. Então, assim, muitas vezes aquele trabalhador ou aquela família que não se sente representado dentro do jogo político, escuta alguém falar: eu serei contra os banheiros unissex, porque isso é uma depravação, porque eu tenho filho e não sei o que, nossas famílias estão sendo atacadas. Aí eu também sou contra banheiro unissex, porque eu acho que cada um tem que ter seu banheiro. Então, aí você entrega a cidade na mão de uma pauta que está lhe prejudicando por conta de um banheiro unissex que não existe. Cara, é aí onde eu digo, ó, uma discussão dessa, ela tem que ser feita por alguém que tenha que seja substanciada Exatamente. pelo conhecimento para discutir. Muitas vezes eu vejo quando há debates entre esquerda, extrema esquerda, centro-esquerda, direita, extrema direita, gente completamente ignorante que sequer consegue manter um discurso durante 2 minutos. Um grita, o outro baixa, um grita de novo, o outro não consegue continuar. Tu acha que se uma pauta boa de discussão, isso melhora de alguma forma? Com certeza. Eu mesmo fui questionado sobre a questão de... O que tava na moda falar disso? Era um negócio de doutrinação nos colégios. Você é a favor ou contra a doutrinação nas escolas? Olha, eu sou a favor que todas as escolas tenham um ar-condicionado, que tenham um lanche de qualidade, passado por nutricionistas. Eu sou a favor de livros didáticos bons, professores bem pagos e com materiais qualificados, alunos motivados a ir para o ambiente escolar, escolas reformadas com ambientes humanizados. Quando a gente chegar nisso, quando a gente lutar por isso, aí vamos lá na frente debater se tem isso ou não. Porque assim, a gente não tem um básico. Tem colégio de Teresina que falta água, amigo. Como é que a gente vai debater negócio de doutrinação, se tem doutrinação, se não tem, quem está doutrinando, o professor está lutando para sobreviver. Tu acha que essa parada do discurso do ódio não pode mudar os rumos das eleições, principalmente para cá, para o Nordeste, nos próximos anos aí? Tá mudando. Tá mudando, infelizmente, o campo mais progressista, o campo mais esquerda, ele tende a negligenciar isso. E isso achando que não vai chegar, né? Exatamente. E tende a negligenciar a força e o poder das redes sociais. E já pagou um preço muito alto por isso. E a forma de diálogo com isso também. Um exemplo gritante disso agora é a perspectiva da eleição lá do Pablo Marçal, em São Paulo. É um cara que chegou e tem uma máquina de produção de conteúdo na internet imensa, um negócio assim inacreditável. Ele entendeu o algoritmo. Organização, entendeu e trabalha com isso. Organização. Se você entra no TikTok e você acompanha a política, só dá ele. É 50 vídeos dele, um da Tabata e um do Freixo. E um do Boulos. Do Boulos, quer dizer. E muitas vezes, com todo respeito, mas é o Boulos, café com Boulos, tomando Boulos, não sei o que. Aí passa o vídeo do Marçal falando diretamente aquilo que você quer falar. E falando tudo que o cara que tá puto com a vida quer ouvir. Ele não apresenta a solução, ele não substantiva o argumento, mas ele te adjetiva. Ele te faz entrar na dele por uma perspectiva de emoção. E o algoritmo, ele entende que se você passar um segundo a mais naquele vídeo do que é a tua rotina... E vai te colocar aquele vídeo sempre. Então, assim, infelizmente, a gente vive, e você sabe, e Eldson e Kilson, mais até do que eu, que a gente vive, a internet, ela é
ela é uma bolha, ela quer te mostrar aquilo que você quer ver. E cada vez mais você vai ver aquilo que você quer ver. Então, os argumentos, eles passam Por isso é que, às vezes, quem está em casa assistindo esse podcast pode já ter tido essa sensação de que você conversa com alguém que tem uma visão política diferente da tua e tu não consegue conversar com a pessoa. Já sentiu isso? Já. Você não conseguir... Você tem um estranhamento. Que argumento é esse que essa pessoa está usando? Que ela fica na bolha dela. Que ela está na bolha dela, já tem uma caixa ali, um circuito fechado. Qualquer argumento que você falar, ela já tem uma contra-resposta para aquilo. Então, assim, essa é uma perspectiva que a gente deve se debruçar sobre isso. Como resolver essas questões? Como dialogar de maneira ampla? Se você... vamos só compreender aqui uma coisa. A maioria das pessoas defendem uma pauta progressista. Essas são pesquisas que mostram uma social-democracia, um Estado forte, um Estado atuante, uma educação de qualidade pública. E por que essas pessoas, às vezes, votam em pessoas que são contra isso? Porque essas pessoas colocam a pauta moral na frente da questão. E a pauta moral, muitas vezes, ela é difícil de você conversar sobre isso. Porque são... Aliás, né, infelizmente, o nosso nicho político deixa a moral debaixo da mesa. Exatamente. Aí como é que você vai querer cobrar a moral, né? Aí não dá. Nós temos 2 rios que banham Teresina. Praticamente a Câmara Municipal não fala muito sobre isso. Só quando aparece lá os aguapés, alguém, alguma reportagem, Vão lá e aproveitam, mostra, né? vão lá e aproveita e alguém aparece aí perdido. 200 famílias hoje vivem da pesca em Teresina. Por mais que tenhamos aí mais de 1.000 pescadores na zona norte de Teresina. Como é que você pretende trabalhar essa questão na Câmara Municipal? Kilson, essa questão é importante. Nós colocamos nas nossas propostas uma perspectiva que a gente precisa em Teresina aprovar uma lei de grandes obras. Toda a questão da poluição dos rios está diretamente ligada a esgotamento em Teresina. Pense nisso. Se constrói um prédio, mas você não sabe para onde é que aquele esgoto vai parar. Saneamento. Então, assim, a gente precisa de uma lei de grandes obras. Vai construir um prédio, onde é que vai ser esse esgoto? É responsabilidade de quem? É da prefeitura. Até onde é que chega a responsabilidade do empresário e até onde é que chega a responsabilidade da prefeitura. Isso que você fala é importante. A questão dos vazanteiros, né, que você citou, é um público imenso que vive ali naquela região, principalmente da Zona Norte, não tem nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de acompanhamento pelas secretarias. Eu acho que deveria ter um acompanhamento maior pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, porque tem a pauta da agricultura, sim, de maneira mais forte e também da pequena criação de animais. Pra vocês terem noção, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, até a última vez que eu tinha olhado, ela tinha apenas 7 terceirizados. Não faz nada, pô. Então, assim, é feita para não funcionar. Então, nós precisamos aprovar uma lei de grandes obras em Teresina e nós precisamos ter um uso, vamos dizer assim, de turismo dos nossos rios. A gente precisa pautar significativamente isso. A história mostra que os rios sempre serviram para dar vida às cidades. Com certeza. Você tem iniciativas ainda do setor privado, né, que estão se espalhando pela cidade, mas são iniciativas isoladas, não na são cara, coordenadas. na raça. Na cara e na coragem. Eu estava passando aqui, fazendo a reunião lá no Mata Pasto, passei lá pelo Jeri Codip. É uma iniciativa bacana, um bar, tem um restaurante, mas é assim, você vê que é aquela coisa que o empresário chegou lá e disse, eu vou fazer, vou bancar. Mas assim, não tem um acompanhamento do poder público. Olha, o que você precisa, como é que a gente pode lhe auxiliar? A gente tem aqui uma perspectiva. Olha, aqui eu tenho um centro de treinamento de capacitação. A Curva São Paulo abandonada. A Curva São Paulo abandonada. E aqui não vamos botar na conta, isso a gente não pode botar na conta do doutor Pessoa, nesse aspecto, né? Um acúmulo de inércia. Muito tempo. Não é? Há muito tempo ali vem abandonado. Infelizmente. É muito triste ver essa situação dessa forma em si. Eu sou empreendedor, eu sei o quanto é difícil você é, que eu sou empreendedor social, o quanto é difícil você querer empreender e sequer tem uma ajuda, tem um norte para onde ir, como conseguir. E aí o cara desiste. Com certeza, desiste. Eu digo sempre, e alguns amigos empreendedores falam, olha, a gente infelizmente vende muito mal o nosso peixe. A gente vende muito mal as nossas possibilidades, né, as nossas, vamos dizer assim, as nossas riquezas, nossos espaços são muito mal vendidos. E eu acho que isso precisa mudar. A gente precisa de um plano de turismo para Teresina. Qual é o tipo de turismo que a gente quer? Turismo de eventos? Turismo de negócio? Eu acho que tem espaço. Para os dois. Para os dois, para esses dois eventos. Sim, eu acho que Teresina tem essa característica. Sim. Turismo de negócios e de eventos.
Olha, você chega hoje em Fortaleza, e lá eles te vendem o Piauí em Fortaleza. Foda, né? Eles falam assim, você quer fazer a Rota das Emoções? Pro Canyon do Poti. Você quer ir? Vai por lá. O cara tem um SW4 lá no ponto, registrada, guia turístico, registrado, tudo. Doutor, sente aqui nesse banco aqui de couro confortável, pega esse ar-condicionado, pega essa água, e nós vamos agora lá para Barra Grande. Você vai conhecer Barra Grande, depois você vai lá no Delta do Parnaíba, mas o dinheiro você deixa aqui. Você bota o Pix aqui pro estado do Ceará, fica aqui dentro, depois nós vamos lá para os Lençóis. Então, assim, quando alguém de fora chega em Teresina, primeira pergunta que faz quando quer conhecer alguma coisa, você conhece a Serra da Capivara? Você já foi lá? É longe daqui? A pessoa pergunta, é fácil ir lá? Você conhece alguém? Aí a gente fica assim, não... Vamos pro Gelaguela ali, que é melhor? Rapaz, eu fui... Ai, Deus. Aí fala assim, eu fui uma vez do colégio e tal, e eu Não nem tem sei se cultura lá tem disso, né, hotel. velho? Aí o cara, aí eu nem sei se lá Porra, tem um hotel, puta como é de um que hotel é. agora lá, né, cara? Inauguraram um super hotel lá, então assim, eu nem sei como é que é lá, rapaz, por que a gente não vai ali no shopping? Então assim, precisa disso. A gente precisa vender o que a gente tem. Eu vi agora uma iniciativa que é no Canyon do... Não, é lá no... É um hotel novo? Ou É um hotel novo. São 2 hotéis novos. Tem esse que é na Serra da Capivara, que é extraordinário, né? Tem um também, Pedro II. Pedro II Pedro também. II também. Pedro Mas eu II. vi esse aí, é uma perspectiva interessante. Ele me lembrou muito aquele turismo que tem no Chile, que é o cara vai à noite, tem um telescópio lá e fica olhando as estrelas, aí o cara vai mostrando as constelações. E assim, é uma coisa que o João Cláudio Moreno conta essa piada, né? Que ele diz que no Ceará o cara acha um graveto, aí cria um museu e não sei o quê, e visita e todo mundo aquela coisa. Aí ele diz que aqui, fala assim, eu vou ali no Parque Sete Cidade. Aí diz que, rapaz, pra quê? Só mato que tem ali. O pior que é verdade, os caras vendem assim, A pô. realidade é essa. O cearense é danado pra vender as coisas. Então, assim, assim, eu vi as imagens, é um negócio fantástico. É. Lindo. E quando você vai ver quem que tá se interessando por isso, se hospedando, é o pessoal de fora. Não é daqui não. Não, o pessoal... Porque assim, a gente tá tão acostumado, talvez, no interior, olhar pro céu e ver aquele... O fluxo de voo tá um negócio absurdo na Serra da Capivara. Sim. Pra você ter ideia. E não é da galera daqui. A galera vem de São Paulo, Fortaleza, mas enfim. Lá tem vídeo da Forte Glass. Tem. Naquele hotel, todos os vídeos são Forte Glass. São, né? As portas lá pintadas de preto, a coisa mais linda do mundo. Ô, Leônidas, eu quero te dar esse depoimento aqui. Eu acho que, se você for eleito, espero que seja, Teresina vai ganhar um grande parlamentar, cara. Eu acho que você tem tudo para somar muito para a comunidade teresinense, porque, volto a dizer, isso é um testemunho meu, né? Eu tenho vereador que eu nem sei que é vereador. Se passar na minha frente, eu não sei nome, não sei rosto, porque na minha cabeça ele vive para ele. Ele não vive para a comunidade, ele não defende pauta, ele não é substantivo o suficiente para provar aquilo que quer provar. Então, acho que uma cabeça pensante jovem que passou por muitas situações, pode contribuir muito, e criar esse desejo de voltar a acreditar na política. A política está muito desacreditada, infelizmente. Eu agradeço demais essas suas palavras, confio que nós vamos conseguir esse espaço na Câmara de Vereadores de Teresina. E mais importante do que ganhar é ter um programa claro do que nós vamos fazer quando ganharmos essa vaga, essa cadeira, né? Até para poder cobrar depois, né? Exatamente. Nós temos uma perspectiva, um programa muito claro, que a gente vai colocar ele em prática, sim, lá dentro da Câmara de Teresina. Eu espero, não só eu espero que haja uma renovação. Estava conversando com o Kilson Jones antes de começar, ele estava falando em 45% mais ou menos. Falam em até 60%, né? Tomara que renove. Então, assim, eu estou num partido hoje, que é o PSB, que eu digo sempre, lá não tem erro, não tem chance de não renovar, porque ninguém lá é vereador de mandato. Então, quem for eleito lá vai renovar o parlamento. É uma renovação. É uma renovação. Tem expectativa de quantos lá? Lá nós estamos com a perspectiva real de 2. 2 cadeiras. Com a perspectiva também de lutar por uma terceira. Estamos nessa perspectiva, mas a certeza são 2 cadeiras. Teu número? O número é 40333. Pode falar, né? Não tem vereador, não tem problema. 40333. Já é candidato, não tem... E nessa câmera aqui, peço voto. Por favor, deixa tua mensagem aí pro internauta. Na internet é massa porque você pode falar. Não é questão de liberdade de imprensa, é respeito às leis do país. Sim. Nessa eleição, nós vamos ter 2 caminhos a seguir. Ou a gente continua do mesmo jeito, ou a gente escolhe o caminho da renovação. Caso você esteja cansado de uma Teresina, sempre os mesmos problemas, coloca o meu nome, Leônidas Júnior, à sua disposição
para juntos mudarmos a Câmara de Teresina e trazermos políticas públicas reais e possíveis para a nossa cidade. Meu número é 40333. Léo, a Câmara Municipal tem teto de vidro? Brincadeira. Brincadeira. Se tiver, vai colocar. Né? Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Bate-papo maravilhoso, viu? Bem revelador. Bem revelador. Acho que a turma vai gostar bastante aí. Obrigado. Boa sorte. Leônidas. Agradeço. Tu já fez debate com a galera da direita? Não, fiz não. Se me convidar, eu teria o maior prazer. Sério? Não tenho medo de enfrentar ninguém. Bom saber disso. Bom saber disso. Então vamos à luta. Né? Kilson, obrigado, meu irmão. É isso aí. Teu telhado não é mais de vidro? Não é mais de né? vidro. Não, mas... tá bom. Mas se for da Forte Glass, ele não quebra. Pô, aí é brincadeira. Pode tacar né? pedra. Até a próxima. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Assiste o próximo episódio aí.